Caríssimos irmãos e irmãs, temos aqui essa primeira leitura da carta aos Romanos, também muito edificante e que nos orienta muito na vida espiritual. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. São duas verdades aqui imprescindíveis, que o Espírito não nos deixa sozinhos. Ele quer nos ajudar, Ele nos ama, Ele é pura ação, puro amor, e que nós somos fracos, dependentes dEle. Isso é imprescindível para a vida espiritual, imprescindível. Depois vem, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor. Nós não sabemos nem o que pedir, com gemidos inefáveis. Aqui serviria para oração em línguas, que talvez seja a oração que você é mais incapaz de saber o que está sendo pedido, a não ser que tenha o dom da interpretação, que você deixa que o Espírito peça em você, né? Mas também, mesmo a oração na nossa língua, ela deve ser inspirada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque nós não temos a consciência plena do projeto divino para a nossa vida, né? Um projeto grandioso de salvação. Só Deus sabe. Como é que eu vou ter consciência para pedir certo se eu nem sei o que Deus tem para mim? Então é preciso que o Espírito venha, te inspire a rezar na nossa língua, ou oração em línguas também, que acaba sendo um ato de humildade. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Também uma coisa que é importante saber, que o Espírito Santo sempre nos leva a Cristo. Existiu uma época em que uma corrente dentro da igreja, dizendo que o Espírito, ora apontava Cristo, ora estava no budismo, ora lá no hinduísmo, que o Espírito é muito eclético e ecumênico. Isso é mentira. O Papa João Paulo II teve que escrever uma encíclica chamada Dominus Iesus, Senhor Jesus, né? Para mostrar que o Espírito sempre aponta Cristo. Cristo é sempre o centro. Não existe Espírito Santo para outro que não seja Cristo. Olha outra afirmação que também nós temos que tomar posse. O bom de São Paulo é isso, né? Não precisa nem fazer homilia direito, só ler. Porque o homem já é espetacular. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados para salvar. Tudo contribui. Eu já peguei também pessoas, eu gosto dessas pessoas idosas, humildes, né? Essas bem humildezinhas. Eu já peguei situações dramáticas e essas pessoas virarem de, não se preocupe, Deus vai tirar um bem de tudo isso. Calma, né? Tranquilo, coisas que era para estar desesperado. Não, vamos fazer o que a gente pode. O resto deixa com Deus. Bom, isso é um fato realmente que quanto mais maturidade espiritual, mais você consegue rapidamente ver o que Deus está querendo por trás do seu sofrimento. Às vezes situações dramáticas, difíceis, né? Mas o fato é que realmente tudo corre para o bem. Agora, não esqueça, esse bem é um bem sobrenatural, é um bem que tem em vista salvação, né? Não é um bem desse mundo. E depois essa grande sequência. Pois Deus contemplou com seu amor desde sempre, os predestinou. Os que predestinou, Ele chamou. Os que chamou, tornou justos.
E os que tornou justos, os glorificou. Então Deus predestinou. Agora aqui está um impasse meio calvinista. Como é assim? Como assim Deus predestinou alguns para o céu e outros não? É isso? Não, né? Deus predestinou todos, mas aqui sempre a ação da graça pressupõe a nossa natureza. Se o homem não é livre, não usa a sua liberdade para deixar a graça agir, se continua escravo do pecado, aqueles que ele predestinou não vai responder. Quando Jesus fala, a quem já tem mais será dado mais, e aquele que tem um talento que ele não usa será tirado, não é porque Deus está sendo arbitrário com a gente, é de acordo com a sua abertura de coração. Se eu abro a todos os dons e a graça para me tornar santo, ele me enche de dons. O outro, que não se abre, tem quase nada, ele tira do outro e dá para mim. Por quê? Porque ele viu que eu tenho potencial. Então sempre a predestinação pressupõe a nossa liberdade. É nesse sentido que alguns só acabam sendo justificados e glorificados e outros não. E essa triste notícia no Evangelho, são poucos que vão para o céu. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Palavra de Cristo. Não sei se vai ser mais ou se vai ser menos, mas que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Isso é uma responsabilidade muito grande para vocês pais também, né? Quantos pais que não importam com a salvação do filho? Não estou falando que não importa com o filho, mas não leva a salvação para os filhos. Tem como prioridade faculdades, emprego, dinheiro, nunca o céu. É muita responsabilidade. Você tem um filho seu que vai ser condenado ao inferno. Os pais têm que rezar sem cessar, apontar o céu, pôr os verdadeiros valores nas coisas eternas, quanto antes. E depois diz que muitos baterão e começarão a bater, dizendo, comemos e bebemos diante de ti. Em outra passagem, ele fala, fizemos milagres no teu nome. Aqui, por isso que é importante quem faz formação. Aqui tem aquela diferença da graça, gratum faciens. Lembram? É a graça que é para nossa santificação. E a graça gratis date. O que é a graça gratis date? Os carismas que são usados para o outro. Lembra? Essa gratis date não santifica a gente. O Espírito dá o carisma em vista do outro. Os dons da ciência, revelação. Não o dom da ciência para nós, né? Falando daqueles os carismas. Então, mesmo que alguém faça milagres, graça gratis date, graça que Deus nós recebemos de graça e damos de graça, a pessoa pode optar por não ser santa. Mesmo que a pessoa tenha dons de revelação, de profecia, que é uma graça dada como carisma, a pessoa pode ser um capeta. Isso foi um dos problemas da renovação, né? Pessoas que não tinham santidade para isso, começou a se achar a última Coca-Cola. Os outros que não têm, que não muda nada a sua vida, se você tem ou não esse carisma, porque não são aqueles que te santificam, ficavam com inveja, e assim vai. Formação. Se vocês têm a formação na cabeça, vocês conseguem entender tudo isso aqui. Se não tem, lê e não sabe, não perscruta a Escritura. Então, cuidado. Use seu corpo para os carismas.
sua mente. Hoje nós vamos fazer as orações para o povo de fora com carismas, né? Mas se você depois que orar pelos outros não quiser se santificar com a graça para se tornar santo, você pode nunca crescer. Então, aqueles que são usados para orar pelos outros têm que depois ter a responsabilidade de buscar a santidade. Porque a porta estreita será para os santos, não para os que fazem milagres e têm grandes carismas. Assim seja.